noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada O Segredo das Empresas que Crescem. Eu sou a Sabrina Cunha E eu, o Maicon Anchal. e hoje nós vamos conversar com alguém que vive na linha de frente de uma transição que muitos empresários sonham em conduzir: assumir o legado de uma empresa consolidada e levá-la a novos patamares de crescimento. Nosso convidado é um sucessor que foi transformando desafios em oportunidades, mantendo a tradição da empresa e introduzindo práticas modernas de gestão, vendas e logística. Ele vai compartilhar com a gente insights sobre liderança, organização de equipe, estratégias comerciais e, claro, como fazer uma sucessão funcionar de verdade. Prepare-se para um bate-papo inspirador sobre execução prática, gestão inteligente e o segredo das empresas que realmente se crescem. Exatamente. Então vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? X10 Forro de PVC, E-Loja 360, Angelgreza e Angeltec, Quartzolite e Brasilite, o apoio da Rede Alternativa B2B e BISC Laboratório Criativo. Nosso convidado de hoje, então, né? Norton Matos Maggi, 36 anos, formado em administração. Atua na loja de material de construção desde os 14 anos, empresa da família. Passou por todos os setores e hoje está à frente de compras. Seja bem-vindo, Norton. Muito obrigado. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Maicon. Boa noite. Me sinto pressionado depois dessa introdução aí, mas vamos lá, vamos bater um papo. Eu acho que vai sair algo bom daí. O Norton é o retrato aquele do filho do empresário do material de construção, né? Desde cedo dentro da loja de material, acompanhando a realidade do dia a dia, desde pequeno acompanhando ali como é que acontecem os negócios, né? E hoje está à frente do negócio. Que top, acho que vai ser um bate-papo bem bacana, inclusive porque a gente vai conseguir passar pela logística, pelas vendas, compras. E a região do Norton, né? A região onde as lojas também era uma região diferente. A gente olha, tem um olhar diferente, né? Acho que hoje já deve estar mais assim natural como a nossa aqui, né? Mas era uma região que antes era muito questão de litoral, né? Muito. A sazonalidade hoje a gente brinca que ela já não faz mais aquela curva toda, né? O ano é mais parelho, assim, óbvio. Temos meses aí de setembro, outubro, novembro e dezembro, onde todo mundo quer aprontar sua casa, sua reforma para as festas de fim de ano. Então, esse é o que nós chamamos de safra. Uhum. O verão, propriamente, ali, janeiro, fevereiro, ele diminui bastante a questão do material, principalmente pesado, né? Hoje os condomínios fecham, reformas em edifícios não são permitidas, porque os veranistas estão lá. Mas aí é aquele movimento de loja, né? Nós vendemos aí linha de bazar também, verão, praia, enfim. Mas realmente, o litoral ele já é considerado assim não é mais aquela situação só de pré-verão e verão, né? O ano todo já é bem movimentado. E hoje tu tá à frente das compras, especificamente, assim, Norton. Hoje o meu dia a dia, assim, o acordar, chegar na empresa é compras, o setor de compras. Mas a gente já vem há algum tempo, assim, eu e o Nicolas, que é meu irmão, meio que, assim, tem uma tarefa principal, mas a gente vai tentando assumir tudo um pouco, né, para fazer essa transição. Hoje, meus pais, eles ainda atuam dentro da loja, muito mais do que a gente espera, não porque a gente não quer eles lá, mas porque a gente quer que eles pudessem começar, né, a desfrutar mais. Mas, enfim, a correria do dia a dia e esses desafios da atualidade, assim, de pessoal, burocracias, enfim, eles ainda trabalham mais do que a gente gostaria. Mas a gente já vai tomando conta e se ambientando com todos os assuntos, assim, para poder fazer essa transição o mais natural possível. Certo. E como tu enxerga, assim, o papel do setor de compras pro sucesso da loja? É difícil falar assim, né, que o meu setor, ele talvez seja o coração da empresa. Eu acho que de cada setor que a gente for falar, a gente diz, esse é o coração da empresa. Mas falando de compras, eu percebo que, assim, o mercado tá muito difícil. Vocês estão na rua aí todos os dias e veem também. A gente não define mais o preço que a gente quer vender um produto.
né? A gente precisa achar maneiras de conseguir vender pelo que o mercado paga, né? E fazer com que isso ainda sobre uma rentabilidade para a loja. Então, esse é o segredo. Não é mais pegar um fornecedor, fechar os olhos. Ah, esse fornecedor é meu parceiro, ele é 30 anos, eu vou só ficar comprando dele. Não, a gente precisa estar em movimento, precisa estar instigando, procurando novas alternativas, sendo que dentro da nossa empresa nós somos muito parceiros dos nossos fornecedores, mas a gente não deixa de olhar, né? A gente briga, e briga bastante. Quem trabalha conosco lá sabe que a gente briga bastante, assim, por condição comercial, enfim, mas a gente, por outro lado, é muito fiel. E eu costumo, assim, em alguma briga que às vezes está um pouco mais acalorado, eu digo assim, e olha só, a gente só briga com quem a gente quer por perto, né? Então a gente vai levando desse jeito, mas eu diria que é muito importante, principalmente pelo momento, né? O momento atual é de conseguir entregar aquilo que o mercado quer. E aí a mágica tem que fazer ali sobrar algo ainda para a rentabilidade da empresa. O bom da empresa que é parceira, eu vejo como representante, é que a gente às vezes demora para entrar, mas não sai com facilidade, né? É, E verdade. a parceria, eu imagino que seja uma das coisas que vocês priorizem, Eu, justamente eu, pelo que tu falou. eu tenho alguns lá que às vezes a gente, né, tá conversando e, pô, quanto tempo demoramos para começar uma relação? E essa relação, o pai usava uma frase que é assim, cara, quando a porta abriu uma frestinha, bota o pé. Uhum. Bota o pé e daqui a pouco vai abrindo, e passa pela fresta. Depois que tu passar pela fresta, tá tudo mais fácil, né? Para continuar essa parceria. Então, às vezes demora. Tem muitos fornecedores que chegam lá e eu digo assim, tchê, eu tô sendo bem atendido. Eu tô com os fornecedores aqui, tá tudo ok, eu não tenho por que trocar. Mas quando eu tiver uma oportunidade, eu vou te chamar. E muitas vezes isso já aconteceu. Eu tive algum problema, alguma falha, alguma coisa que a gente precisou tomar uma atitude um pouco mais forte. E a gente sempre tinha esse backup de parceiros no aguardo para iniciar. Então, é bastante válido e eu acho que isso é algo que para o lojista também é muito bom, né? Tu tem tanta situação para ficar cadastrando produto, atualizando o preço, fazendo isso. Não adianta ter 10 fornecedores do mesmo item, senão tu acaba não entregando volume para ninguém. E aí a gente prefere então concentrar um pouco. Não também não é o caso de deixar esse fornecedor completamente sozinho, né? Para que a gente possa ir medindo o mercado. Mas essas parcerias eu acho que são muito positivas para os dois lados. E como é que vocês fazem lá na questão da política de valor agregado de produto, né? Porque a gente falou em preço nesse momento, né? E quando a gente pensa, na verdade, numa loja mais saudável, de rentabilidade, e a gente conversa muito sobre isso aqui no podcast com outros lojistas, né? O desafio maior mesmo hoje em dia, a gente percebe, é isso, né? A gente conseguir vender valor de produto agregado, sair um pouco dessa briga só do preço. Seja no produto que for, né? Eu sou representante de forro PVC, por exemplo. Sim. Né? E a gente também trabalha com uma linha lá de forros que são premium, para sair daquela briga ali do forro, que tu sabe bem que Sim. é O absurdo, forro, né? o forro de 10 branco é o preço que o mercado diz o que é, Exatamente, né? assim, Tu não consegue agregar no não. mesmo produto. E a política das empresas é muito ruim, porque cada vez baixam mais, outro baixa mais, e acaba que a gente faz o produto ficar cada vez mais desvalorizado. O mercado ele tanto consegue valorizar quanto desvalorizar um produto. Desvalorizar, né? Então, o que a gente faz para manter o equilíbrio da empresa numa situação dessa? A gente precisa vender sempre para poder ter uma margem saudável e sustentar a empresa, vender os produtos mais caros, né? Como é que vocês fazem lá na loja? No nosso caso, é a diversificação, né? Hoje nós temos um mix de produtos. Eu falei agora no início, nós vendemos o guarda-sol e cadeira no verão, né? A temporada pede, vendemos o fogão a lenha no inverno. Claro, que são itens também que não adianta, assim, fazer mágica e dizer, vou vender agora com uma margem absurda. O restante do varejo também vende esses itens. Mas eu acredito que para buscar isso, é a diversificação, né? Hoje a nossa empresa ela oferece uma solução bem completa para o consumidor,
do alicerce ao telhado Uhum. de verdade, assim, nós temos todas as soluções lá dentro. E aí, trabalho em equipe também, com a equipe de vendas, para sempre tentar fazer aquela venda agregada, né? Ah, vai vender o forro PVC, tá, beleza, vende o acessóriozinho para pôr no canto, vai vender cerâmica, vende o espaçador, vende o rejunte, vende a cerâmica. Tenta valorizar um pouco também ali tudo que tu tem, a solução pronta, enfim, para que a gente consiga. Mas é basicamente isso aí, capacitação da equipe, né? E a diversidade de produtos dentro da loja. Acredito que é onde a gente consegue ter um destaque um pouco maior. É porque a venda desses produtos que são um pouco mais de valor mais alto, eles necessitam, não é, que a gente faça uma venda um pouco diferente, né, Norton? Sim, Porque esse cliente precisa ser convencido muitas vezes, né? Daí quando a gente pensa, por exemplo, num porcelanato para um piso polido, tu não vai perder a venda de um porcelanato para vender um piso polido, isso sim, não existe. Né? Se o cara quer um porcelanato, a gente vai vender o melhor porcelanato que tem claro. na loja, né? Vamos É rentabilizar. uma briga que a gente tem, né? Para que nossa equipe de venda sempre tente começar aquela regrinha, Sim. né? Não, a Bem gente não antiga. vai reduzir ali o valor da mercadoria, né? Mas a gente tem o desafio do piso mais ou menos, tipo assim, um piso de 30 pra gente pensar num piso de 50 polido, né? Ou um forro daqui a pouco de 20, que é um forro um pouquinho diferenciado, mas um forro de 30 que é um forro que tem uma cor, alguma coisa diferente, né? Mas Como é que tu... tem um pouquinho da habilidade da equipe daí, Uhum. né? Nós temos uma equipe de vendas, ela é bastante grande e a gente tenta qualificar o máximo e a gente acredita que está conseguindo atingir isso. Vai um pouquinho também dessa equipe para Torres, apesar de estar crescendo muito, ainda é uma cidade pequena, Uhum. né? Então, assim, às vezes a gente não conhece o cliente final, por quê? De Porto Alegre, de Caxias, enfim, de outras regiões. Mas a gente conhece o profissional. O profissional, ele é da casa, né? E a gente fomenta muito esse relacionamento com os profissionais. Então, através desse conhecimento com o profissional, às vezes a gente consegue já saber um pouquinho do que o cliente precisa e tentar ir de uma forma mais assertiva. Acredito que não adianta oferecer um peso de R$ 15 para um cliente que quer um porcelanato. Não é preço o problema dele. Assim como às vezes não vai tentar forçar a barra em um porcelanato para aquele cliente que precisa de um produto mais em conta, só para uma pequena reforma ou algo do tipo. Então, acho que esse conhecimento com os profissionais acaba nos ajudando um pouquinho nesse sentido, assim, para que a gente se torne um pouquinho mais assertivo. Isso é top. E como é que tu faz lá com a tua equipe de vendas, assim? Tu tem muita premiação? A gente tem algumas premiações, mas hoje basicamente nós remuneramos eles pelo volume de vendas, Sim. né? Então, às vezes tem premiações, principalmente de fornecedores que vão lá e ofertam algum tipo de promoção, mas hoje o nosso formato principal é volume de vendas. E eu sei que vocês têm uma equipe também bem antiga lá na loja, né? Temos uma equipe bastante antiga, temos colaboradores aí com mais de 35 anos, né? A loja tem 48. 48 completados agora em junho ou julho. E nós temos aí esses colaboradores que são o esteio, assim, né? São colaboradores que, pelo tempo de casa, enfim, confiança da gente. Nos tempos modernos, a gente acaba tendo também bastante rotatividade, o que renova bastante a equipe, né? Eu acho que a gente nunca teve, assim, um período tão difícil nesse assunto. Mas sim, os colaboradores antigos, os novos que vão ficando antigos, né? A gente brinca, temos lá, pô, começou aí, não sabia nada de material de construção, hoje é um baita vendedor e tal. Começaram até antes de ti, né? Na loja, né? Alguns antes de mim, Que sim. legal, né? Me conheceram pequenininho ainda. E tu sabe que se eu tivesse que falar, assim, elencar algumas das coisas que a gente aprendeu nessa temporada das empresas que crescem, uma coisa que eu vejo em comum nas lojas é essa questão dos funcionários mais antigos. A gente fala sobre essa questão mesmo real que tu acabou de comentar, né?
é difícil hoje em dia manter as pessoas, né? Não se tem mais aquela carreira que tinha antigamente. Mas os antigos eu acho que ainda tem Mas isso. os antigos têm. E Os aí, quando antigos tu vê ainda uma têm um loja pouco disso. que valorizou esse funcionário, né? Uhum. Que o cliente vai lá e ele sempre é atendido por aquela mesma pessoa que conhece o teu cliente pelo nome. Sim. Né? Ainda mais assim, num lugar onde é mais distante, né? Sim. Todo mundo se conhece na praia. Sim, sim. Hoje em dia, depois do fenômeno da pandemia, a gente sabe que cresceu muito. Mas até pouco tempo atrás, era aquela população do inverno era muito pequena, né? E aí acabava sendo sempre os mesmos clientes na loja, enfim. E é o conforto de tu saber o teu cliente quer, o que ele espera da loja, Uhum. como que ele Mas- gosta de ser atendido. Mas eu tenho alguns exemplos também de pessoas jovens, né? Aí 30 anos, a 35, 40 no máximo, que já estão construindo uma carreira conosco também. Então, isso é muito dos mais antigos, Uhum. mas eu vejo que é muito do perfil também das pessoas. Pessoas que às vezes preferem, assim, uma carreira mais sólida, né? Não ficar pingando de comércio em comércio. Então, a gente tem uma equipe, assim, mais jovem também, que já tem funcionários com 10 anos, 15 anos, pessoas que começaram lá na casa dos 20 e pouquinhos anos e estão até hoje, né? Então, a gente vai conseguindo, acho que a empresa familiar, ela consegue, às vezes, um pouquinho mais isso, pela proximidade que a gente vai tendo no dia a dia, enfim. Mas é um desafio legal, assim, mas a gestão dessa rotatividade, ela acaba te trazendo mais complicações do que o benefício dos antigos, né? Porque os antigos estão lá, eles estão firmes ali. Agora, a rotatividade, a necessidade de ficar trocando equipe, isso é um desafio. Felizmente, a gente não enfrenta tanto isso na parte das vendas, Uhum. o que eu acho que é muito saudável, né? Porque material de construção exige muito conhecimento. Então, vai calcular um telhado, vai calcular um forro PVC, vai calcular a quantidade de argamassa para uma cerâmica. O dia a dia vai trazendo muito disso. Uhum. Então, a equipe de venda a gente consegue manter assim um pouco mais alinhada. Então, é mais... E dentro do nosso assunto ali na parte das compras, né? Quais são os principais critérios que tu analisa quando tu vai fechar com um fornecedor? Quando eu vou iniciar uma parceria Isso. nova, eu acredito que a gente tenta esmiuçar todas as possibilidades desse fornecedor. Condição comercial é muito importante. A capacidade de seguir me atendendo. Eu não posso fazer um pedido hoje e amanhã não conseguir ser atendido. Uma política que eu consiga ter a convicção de que ela vai seguir, né? É muito fácil hoje abrir um cliente vendendo um produto por R$10 e depois ele vira 15, Uhum. né? Então a gente preza muito por isso. E parceria, a gente sempre tenta oferecer a parceria para um fornecedor para que ele retribua, né? De certa forma, nos prestigiando quando tem uma situação diferenciada para oferecer, enfim. Acho que tudo isso faz parte desses critérios que a gente estipula para definir um novo fornecedor. Certo. Já teve alguma negociação de compra assim que tu fez, que tu vê, tipo, essa negociação específica fez uma enorme diferença pro nosso faturamento? Já teve assim alguma situação? Já teve, nós passamos pela pandemia, né? Eu acho que todos naquele período ali tiveram negociações assim, pro lado bom e pro lado ruim, né? Tu fazer um pedido de aço, barras de ferro hoje e amanhã 15% mais. Pô, tu já ganhou dinheiro só no pedido, né? Nem precisou vender para já ganhar dinheiro. Bem como eu já comprei cerâmica a 16 e pouco tempo depois estava a 12. Sim. Então já tivemos com certeza assim, esses... Mas o mercado é isso. Uma hora tu vai estar melhor, outra hora tu não vai acertar tanto. E o comprador tem muito disso também. A gente, às vezes, tem que dar uma arriscada, né? Agora aí com essa situação das tarifas e tudo mais, fazer uma compra de ferro. Nunca é seguro fazer uma compra de ferro, porque o mercado não está tão comprador. Porém, tem esse risco das coisas
estourarem, dólar subir, enfim. O que tu faz? A gente compra e assume o risco, né? E aí, se valorizar, ótimo. Se desvalorizar, paciência, segue o baile. E assim a gente vai tocando. O comprador, ele sempre tá na mira ali, né? Ou ele vai acertar ou ele vai errar. É que tu não pode comprar demais para não sobrar, não pode comprar de menos para não faltar, então é um desafio. Mas essa gestão é difícil, assim. O cuidado para não deixar sobrar, o cuidado para não deixar faltar, e o cuidado para, às vezes, não ser o limitador de um determinado produto. Eu compro sempre 10 copos. Eu nunca vendi mais que 10. Porque eu compro sempre 10. Às vezes tu tem que ter a percepção de dizer assim, pô, esse copo aí, 10, vou arriscar no 15 agora. E aí tu consegue escalonar um produto que às vezes tem potencial, mas que tu acaba, pelo teu ritmo de compras, travando. Então a gente também tem que ter um pouquinho desse cuidado, sempre com o apoio da equipe de vendas. E lá na loja, especialmente, a gente brinca, né? O Nicolas, meu irmão, ele tem muito veio comercial da venda. Ele é muito vendedor. Então, assim, ele tem esse olho muito puxado para esse lado. A gente brinca, um vende, um compra, e a gente vai se ajustando. Dá uma douradinha legal. Ah, que top isso, né? E como é que foi a sucessão de vocês lá? A nossa sucessão, ela, felizmente, é uma sucessão em andamento, né? E Sim. esperamos que siga assim por bastante tempo. É muito natural, assim. A gente, desde muito cedo trabalhando, acho que o Nicolas também iniciou aí com seus 14, 15 anos na empresa, então a gente foi vivenciando muito. E o conhecimento te traz até segurança para ir tratando desses assuntos. Passar pelas áreas todas também é importante para que a gente conheça onde pode melhorar, o que pode ser feito. Mas é muito tranquilo, assim, né? Nossa empresa lá tem o meu pai e um tio que são sócios, tanto na loja quanto na construtora, e as gestões ficaram mais separadas. Hoje, a família do meu pai faz a gestão da Rede Marco Bomag, e a família do meu tio faz a gestão da nossa construtora. E então a gente consegue, assim, ter uma rede de apoio grande, que é importante. E tanto o pai quanto o tio, a mãe, assim, a gente tem bastante sorte de que eles são mais flexíveis, são mais... a mente, assim, um pouco mais aberta. Então, para aceitar uma sugestão que a gente traz, para fazer algum tipo de inovação na empresa, a gente tem tentado utilizar bastante tecnologia, né? Temos uma turma lá que nos ajuda bastante com isso, com um aplicativo de entrega, com BI próprio para que a gente consiga fazer gestão. E eles sempre foram muito abertos para isso. E isso eu acho que é muito legal, assim, para que a gente possa, sabe, ir botando um pouco da nossa cara, né? Mas fica mais tranquilo quando é assim. É uma troca saudável da energia da inovação, né? De duas pessoas que entram num negócio cheio de vontade e, ao mesmo Com a tempo, a experiência, experiência junto, né? Caminhando em conjunto, né? eu brinco assim, Em paz, né? a minha Exato. sala é do lado da sala do pai, né? Então, assim, eu só bato no vidro ali e digo, e aí, preciso de uma opinião aqui. Isso é muito bom. Traz segurança pra gente. Então, assim, temos autonomia para fazer, mas temos ali aquele socorro quando necessário. Então, isso acaba fazendo com que a transição vá acontecendo de maneira mais saudável, assim, e ao longo do tempo. Não é aquela transição de, parei, assume. Então, a gente fica mais confortável com isso também. Fica mais tranquilo, né? E quando vê, tá fazendo já, as Já coisas tá vão indo assumindo naturalmente algumas coisas. meio que no automático, porque já se sente seguro para isso. Tem uma boa base atrás, né? Para que dê certo também, né? Isso é legal, Hoje a né? gente se sente seguro para tomar alguma decisão e depois comunicar, né? Não perguntar para tomar a decisão. Então isso traz agilidade também para a tomada de decisão, que no dia a dia, assim, tá, e aí, faço uma venda com margem apertada ou não faço? Faz e depois a gente, né, consegue tomar essa decisão mais rápido, assim. E assim, qual é a região que tu faz mais entrega? Tu sai bastante da área de Torres ou não? Não, nós
pertencemos à rede MAC, Uhum. né? Que é uma rede que tem bastante lojas no litoral. Então, assim, dentro da rede MAC a gente também adota bastante a política da boa vizinhança, né? Uhum. Então, assim, meu município é Torres, minha filial fica em Itapeva, que é um balneário de Torres, Uhum. mas a gente não tem por prática, assim, agredir os municípios próximos. Temos colegas nesses municípios. É óbvio, quando um cliente nos procura, a gente faz o atendimento, assim como meus colegas fazem esse atendimento lá dentro de Torres também. Mas nós ficamos mais em Torres mesmo. E aí, Santa Catarina, como estamos na divisa, né? Não tem rede MAC para Próximo. Passo de Torres, ali no estado vizinho, a gente consegue ter uma boa atuação também. Apesar das dificuldades aí entre os estados, mas a gente consegue ter um desempenho bem interessante. E a parte da logística lá, como é que funciona hoje, Norton? Ela está mudando. Pois E é. nesse momento, inclusive, nós alteramos algumas situações da nossa logística. A gente sempre entendeu que é algo muito importante para o nosso tipo de negócio, Uhum. né? Tem algumas outras grandes redes lá na cidade que tem loja, mas não tem logística. Uhum. Então a logística sempre foi algo muito importante para o nosso dia a dia. E enfrentamos aí algumas mudanças para tentar deixar um pouquinho mais moderna, né? Implementar o uso de aplicativo ao invés de papel e tudo mais, um pouco pensando na sustentabilidade, um pouco pensando na despesa, mas principalmente tentar trazer dinâmica. Obviamente, esse momento de transição, ele sempre tem ajustes a serem feitos, né? E a falta de mão de obra também, ela prejudica, porque o nosso principal ponto a ser melhorado é a quantidade de pessoas nesse tipo de serviço, né? Entrega, pátio, depósito. Mas a gente tenta sempre dar o máximo de atenção possível para esse assunto, para que a gente consiga seguir desfrutando da importância e da relevância que ela pode trazer para o nosso negócio, né? Aquela história de levantar o telefone, eu preciso de 10 cimentos, é para agora. O cliente cada vez mais tá deixando, desde que eu comecei na loja, isso é uma briga. Pô, mas não deixa terminar o cimento na obra para pedir mais. Né? Mas enfim, a correria. E a gente sabe que é assim, e nós precisamos nos adaptar a isso. É Por mais que a instantâneo, gente né? tente falar com os clientes, liga, cara, não deixa terminar o cimento, não deixa terminar a areia e o tijolo para me pedir, porque tu sabe que a minha entrega vou precisar levar um turno. Mas segue acontecendo. E a gente trabalha para tentar minimizar isso. A gente ali, quando eu tava na loja, a gente sempre dizia pro cliente assim, organiza, pede um dia antes e a gente bota na rota de entrega e não te cobra frete. Se tu tiver pedir no mesmo dia, pro mesmo dia, nós vamos ser obrigados a cobrar o frete, porque o caminhão vai lá só pra ti, coisa e tal. Não adiantava, cara. O pedreiro ele não sabe parar hoje, olhar pra obra e dizer assim, bah, amanhã vou fazer aquele reboco, vou precisar de areia, vou precisar de cimento, vou precisar de cal. Ele não sabe fazer essa leitura. Eu acredito que todos nós temos dificuldades nos nossos setores, né? Então, assim, se eu tenho dificuldade de mão de obra para entrega lá na loja. Talvez a obra também esteja passando por dificuldade em conseguir gente para ajudar a fazer isso. E aí acaba que, assim como lá na loja as entregas às vezes vão se atropelando, na obra também o pedido vai ficando para trás, né? Tu vai trabalhando e às vezes acontece, mas acho que faz parte e a gente tenta se adequar para isso. Acho que faz parte do nosso desafio resolver esses problemas. E a gente agora tá mudando, mudamos o nosso sistema de entrega, de rotas de entrega para ver se conseguimos trazer uma melhoria. Tá fazendo ela toda automatizada, o sistema faz a rota e te entrega pronta, não? A rota ainda não, mas eu tô fazendo todo o processo pelo sistema, pelo Borel, que hoje é o nosso sistema. Inclusive com o gestor da logística fazendo a distribuição por depósito para os separadores,
pelo aplicativo, a conferência pelo aplicativo. Então, assim, esse é um tempo que a gente entende que é de maturação dessa mudança. Então, a gente fica chateado, principalmente quando um cliente nos questiona, né? Pô, minha entrega não veio, mas a gente está tentando fazer isso para melhorar. Então, acho que em pouco tempo a gente consegue ajustar essa situação. Normalmente para melhorar precisa piorar, né? Antes, né? Não tem como diz um pessoal de rádio aí, não tem como fazer uma omelete sem quebrar o ovo, infelizmente. Então a gente precisa sofrer um pouquinho. E outra forma também, para talvez evitar um pouco, minimizar isso, é a questão de um pós-venda, de uma conferência ali, de uma escutativa do cliente, né? Para a gente poder saber aonde que a gente vai atacar, o que está mais deficiente, o que poderia melhorar, né? Mas por incrível que pareça, assim, lá na nossa empresa, a importância do vendedor para que a entrega funcione bem. É ele quem coleta os dados, é ele quem faz a promessa, né? Então isso precisa estar muito bem alinhado entre logística e vendas para que o cliente receba a informação correta. E que nós estamos também nessa mudança, tendo esse desafio de fazer com que o vendedor seja o cara assim, pegue aquele assunto da entrega para ele e diga assim, eu sou o responsável por fazer com que esse setor aqui ande. Porque é dali que nascem os problemas ou as soluções. Né? O endereço errado, nós temos muito cliente de fora da cidade, então assim, se tu vende lá para um cara que está fazendo uma obra e ele vai pagar a cada 15 dias, tu precisa ter um controle muito grande disso. Porque é um cliente que compra, um que constrói, outro que recebe, quem paga é outro cliente. Então a gente precisa ter tudo muito certinho. Documentos assinados, a venda no aplicativo, a entrega no aplicativo para que tenha lá as fotos, a geolocalização, tudo para nos trazer também uma segurança. E isso tudo precisa. Eu não posso entregar na casa número 100 se a nota foi tirada na casa 105. Então a gente precisa que a equipe de vendas tome esse assunto como muitíssimo importante. E eu tenho certeza que o dia que nós conseguir isso, nós vamos ter um desempenho melhor nas entregas. Porque a gente ainda perde muito tempo refazendo rota ou ajustando nota fiscal. Isso traz bastante perda de tempo. Essa é uma forma da gente evitar o problema, né? Evitar o problema. Porque às vezes é só um detalhe, né? É um número que não foi, porque é natural no dia a dia acontecer isso. Agora, na hora, tu me lembrou de uma situação que nós temos um cliente que ele morava em Sapucaia e ele se mudou para Cachoeirinha. Então, quando ele fez essa mudança, ele comprou o material para fazer a reforma da casa dele em Cachoeirinha. Tá, nós levamos o material todo e no registro do cadastro dele ficou o endereço de Cachoeirinha. E ele veio comprar um material para reformar a casa de Sapucaia. E o vendedor não perguntou. Mandou para Nosso caminhão tava lá em Cachoeirinha. Sendo que a entrega era 2 quadras da loja. E é custo, né? Sim. É E tempo, É tempo e dinheiro. E até, Tempo e dinheiro. até conseguir falar com o cliente para entender que a entrega era em Sapucaia, o caminhão ficou 1 hora parado. Não. Quantas entregas nessa 1 hora deixam de ser feitas? Aí tu vê que agora falando, as coisas vêm clareando também, né? Que o vendedor ele tem um papel muito importante na Muito entrega importante. Ele é fundamental para que a entrega aconteça bem, para que a logística consiga trabalhar. Porque, assim, qualquer de nós que dependa de outro, se não recebe a tarefa anterior bem feita, a gente não consegue desempenhar a nossa, né? E o vendedor é primordial para que a logística funcione bem. E, infelizmente, quem sofre lá na nossa empresa é a logística. A ligação dos clientes, nós ligamos antes de todas as entregas, né? Ligamos o WhatsApp, enfim. E aí o pessoal tem esse número, tem esse contato. Então, assim, minha entrega não veio, não sei o que, não sei o que. Foi um erro de endereço. Eles é que acabam escutando toda a Mas a reclamação. logística é que escuta. E a pressão daí vem, que é um cliente insatisfeito e todo mundo está interessado em fazer as coisas andarem bem. Hoje todo colaborador sabe que a empresa precisa manter sua reputação, manter seu nível de serviço para seguir vendendo, para manter a sua estrutura, né? Então a pressão pega para esse pessoal também. Claro. E aí eles ficam, né? Pô, o pessoal de vendas precisa ajudar, o pessoal de vendas
reclama da logística, mas e a gente está ali tentando Sim, exato. ajustar tudo isso. E se a gente pensar que o cliente final também é um parceiro da loja, né? Claro. Como a gente falou sobre a parceria do representante da loja com o fornecedor, talvez aquele cliente seja teu cliente fiel, porém numa situação dessas é o momento em que ele vai ir procurar E por concorrência vezes o cliente por tá uma coisa que poderia ter sido trabalhando, evitado, o né? cliente está trabalhando em Porto Alegre e ele nem sabe do que está acontecendo. Mas o profissional, Uhum. e esse é o cara que a gente precisa estar muito próximo. Uhum. Né? A gente vive, né, desse relacionamento com o profissional. E é o profissional que está lá na obra esperando material com sua equipe parada que fica chateado. Então, às vezes, assim, a gente quer melhorar muito rápido nesse assunto para que a gente pare de ter esses desconfortos, porque acaba trazendo muito prejuízo, né? Então, estamos trabalhando para isso. Acho Porque que daí a gente pensa que a gente vai investir um monte de tempo do pessoal ali na frente para fazer a venda, né? Às vezes a dificuldade que é tu conseguir fechar a venda com a pessoa, isso passa aí. por orçamento. Aí quando vai lá na entrega, que é a última coisinha que tem que acontecer 100%, A gente fala muito dá um disso problema, também. né? Daí a gente acaba perdendo muito, A né? gente fala muito para nossa equipe assim, a importância de todo o processo da venda. Uhum. Não tem pessoa mais ou menos importante dentro disso. Todos são extremamente importantes. A satisfação do cliente, né? Como tu diz, não adianta fazer a venda toda, dar um descontinho, agradar o cliente, dar um brinde. Uhum. Na hora da entrega, o cara entra lá com a botina suja na calçada do cliente. É uma chateação, um detalhe pequeno, mas pode virar uma chateação. É que o detalhe faz a diferença, Detalhe faz né? a Porque diferença. hoje em dia todo mundo trabalha com o mesmo produto normalmente, né? Tem a mesma condição, brigam por orçamento, então daqui a pouco A o briga preço já tá é muito acirrada porque a parecido, gente percebe que as margens são estão mais saindo apertadas, dali, os fechamentos de negócios, né? Cada vez mais ajustado. E aí o detalhe faz a diferença. faz sem toda dúvida a nenhuma. diferença, né? E aí a gente, como é importante a gente se atentar a isso, né? É, Porque na hora do final, lá, quando a gente vai fazer as contas lá, talvez a gente tenha perdido naquele mês algo que não precisava. não precisava. Uhum. Ou E, deixado de atender mais clientes por exato. causa de um erro, né? Esse caminhão parado uma hora em Cachoeirinha poderia ter feito Quantas muitas entregas? entregas É. nesse período. Quantos não, talvez Quantos no não a telefone gente tu deu, teve que dizer E um porque... cliente em Sapucaí esperando o material. E o Aham. caminhão lá. Isso é pior. Mas isso lá acontece também e a gente Eu tenta trabalhar acredito para que isso. vai acontecer sempre, mas a questão Normal. é que aconteça muito pouco, É. né? Que Eu minimize diria esse que a tipo gente de... tem que tomar cuidado para que o erro seja exceção Uhum. e não para que o erro seja muito frequente. Uhum. E a gente, nossa empresa lá precisa melhorar bastante nesse, assim, minimizar os erros, minimizar os problemas e aí a coisa vai fluir melhor para todo mundo, inclusive para o vendedor que reclama que a agenda do turno seguinte foi fechada. Uhum. Vai melhorar para todo mundo. Quando o pessoal todo entender que todos fazem parte de uma engrenagem e que todos vão ganhar com a melhoria, E de fato é isso mesmo, né, Norton? Todo mundo ganha com a todo melhoria, mundo né? ganha. Exatamente. E a tecnologia tá aí para nos auxiliar, né? Aham. A gente Hoje a tem gente tentado consegue minimizar implementar muito, a né? tecnologia para ajudar. Dinâmica, né? Não precisa mais o nosso gestor da logística lá sair da mesa e distribuindo papéis de separação. Então, cada um está no seu setor, na empilhadeira, já recebendo e já sabendo o que tem que fazer. Então, a gente ganha tempo, mas principalmente, assim, tentar modernizar, porque o mundo é isso, né? A gente precisa, né? E buscando essas... E a modernidade, ela tem que vir para ajudar, não só para ser bonito, né? Não só para dizer, estamos modernos. Uhum. Então, a gente está trabalhando para que a modernidade nos ajude a deixar os nossos clientes mais satisfeitos. É que a modernidade traz a exigência, né? Porque a modernidade é para todos, né? Todo mundo quer receber ontem, todo mundo quer para agora, e aí todo mundo sabe como funciona. Então, cada vez acabou mais. acelerando muito esse processo, né? E a tecnologia, ela trouxe esse senso de emergência para nós. Tu pede um iFood de casa hoje, em 30 minutos tá na porta da casa. E aí, quem não tem noção do que é uma loja de material de construção, acha que é um iFood. Né? Pedi, dali um pouquinho tá aqui. E nós avançamos muito, né, em termos de e-commerce, marketplace, WhatsApp, enfim, na época da pandemia. Uhum. O pessoal tá usando muito essas ferramentas.
Então, assim, é levantar o telefone e dizer, eu quero 10 sacos de cimento. Não, mas eu quero para primeira hora da tarde. São 11h30. Uhum. Pô, já tem entregas acontecendo, já tem roteiros na fila. Então, a gente também tem um pouco disso. A gente percebe os clientes com nível de exigência maior, um pouco mais de falta de paciência, mas, assim, estamos trabalhando para que a gente consiga entregar o esperado. Vamos conseguir agradar a todos? Nossa. Acho muito difícil, mas a gente quer tentar agradar ao máximo, porque a empresa vive de clientes satisfeitos que continuem comprando. E o cliente satisfeito, ele nos traz mais clientes, né? Mais E, então, clientes. esse cara aí já tá na nossa loja, a gente precisa com que ele continue, né? Traga E mais. que não saia, né? Exatamente. Tem alguma parte da loja que tu goste mais, já que tu passou por todas as partes da empresa? Eu acho que pelo tempo difícil eu largar o compras, É. assim, faz muito tempo. Eu entrei no compras em 2011 ou 2012, então eu tô há bastante tempo, assim, do nada. Nosso colaborador saiu para montar um negócio, também de material de construção, foi convidado por outros sócios em outra cidade. E aí o pai disse assim, vai que eu te ajudo. E aí ajuda, né? Eu fui aprendendo. Tem alguns amigos, que a gente faz amigos também nessa jornada aí. Tem alguns amigos que brincam assim, rapaz, eu te ensinei a comprar uma torneira, tu nem sabia o que era uma torneira. Tu agradece que eu não fui lá te vender. E aí, como o pai ele fazia as compras antes desse rapaz, ele sempre teve um bom contato com todos os fornecedores. Então, assim, eu fui muito ajudado por muitos fornecedores. Muitos que poderiam chegar lá e dizer assim, toma aí 150 torneiras. Né? Então, essa turma me ajudou muito. Então, eu acho que eu tenho um carinho especial por isso, porque também criei muitas amizades lá. Claro, os nossos clientes, a gente tá ali todos os dias, mas aquele representante que chega lá nem desce mais com a pasta, vai só bater um papo, tomar um chimarrão, sabe? Isso eu acho bacana. Essa parte é muito legal, É também legal. Essa parte acho. é boa. Eu dificilmente, olha, é muito difícil eu fazer pedido na frente do representante, mas eu converso bastante com eles. Mas aqui é bom, né? É uma isso. troca muito É legal, muito né? legal. É muito legal, É, também e acho. às vezes o representante vai embora. E aí tu vai E aí, precisar de um produto dele no outro dia. né? Às vezes, já aconteceu situações comigo de o representante chegar, falar, o cara ir embora. E eu tipo, não fiz o pedido. Não é Não, porque... já aconteceu comigo de esquecer de oferecer. Tipo, tem um produto. Já Porque aconteceu com a Virgínia lá. a conversa, Fica ela é boa e tal. conversando e daqui a pouco, meu Deus, nem Nem sempre ofereci. as conversas são leves. Por vezes a conversa, Sim, sim. né? Mas, assim, fiz muito mais amigos do que pessoas que eu não tenho mais proximidade. Então, acho que o meu saldo tá bem Tá positivo positivo, com nessa certeza. parte aí. É E isso pro aí. representante pode acreditar que também é muito satisfatório, Com certeza. né? Porque é uma relação muito bacana mesmo que a gente tem. Norton, a gente quer te agradecer, então eu tô vindo aqui, né, trazendo um pouco pra gente da história de vocês, da loja, né, colaborando aqui para que a gente possa inspirar outras pessoas também, né, em termos de sucessão, em uma empresa saudável, que a gente sabe que tem coisas para melhorar como todas as outras, né, mas é importante a gente poder trazer aqui pessoas que tenham exemplos muito positivos, né, para encorajar cada vez mais o nosso pessoal do nosso setor, né. Exato. E demonstrar que não é fácil para ninguém, né? Não é E que fácil. mesmo com muitos anos de história, a gente está sempre passando por situações que a gente precisa se reinventar, né? Diariamente. E se reorganizar para que a gente consiga se manter no mercado de uma forma saudável, né? E esse é o nosso principal propósito aqui, né, Michael? Exato. E é o que a gente mais preza cada vez que a gente escolhe um convidado para vir aqui com a gente, né? Eu que agradeço o convite. Eu fiz de conta que não tinham câmeras, não tinha microfone e eu tava numa mesa conversando com amigos. Então, sabe, tá. Tu viu que não é ruim, Conversei, né? normalmente. Tu viu que a gente Então, fica meio nervoso no a início, gente mas a fica gente meio nem nervoso. percebe e depois Mas já vai, era. Vai embora. E falar sobre algo que a gente vive não tem dia a dia, como, né? né? Tem. A gente gosta do que faz, é trabalhoso, é difícil por algumas vezes, dificuldades elas estão aí para serem superadas, né? Mas a gente gosta disso,
Como diz um amigo meu, é uma cachaçinha boa assim, que a gente tem. Eu tenho o costume de falar assim que a gente fala do coração, né? Porque é uma coisa que a gente ama, né? É, verdade. E mais E é uma isso, vida, é o né? nosso dia a dia, É o nosso né? dia a dia. Eu, A esses dias, respiração, né? agora eu já tô longe disso, tá? Uns anos atrás eu fiz uma conta que eu dizia, cara, eu já tenho mais anos trabalhando do que de adolescente lá, ou brincando só. Uhum. E agora já passou bastante isso. Então, daí agora só vai piorar, né? Eu só vou criando anos de estrada, então. Mas é bom, a gente gosta, tem os desafios, mas é legal. Sempre tem ali um momento de maior tensão, mas logo em seguida já tem um momento bom, um cliente que chega lá e diz assim, eu compro nessa loja que eu gosto de vir aqui, vocês são... Então, assim, o balanço vai te conduzindo para seguir. Então, agradeço o convite também. Espero ter contribuído aí com o podcast de vocês, que é muito bacana. Acompanho. Já disse para vocês antes também que acompanho desde o começo. Então, fico feliz de poder estar participando hoje. E a gente fica Obrigado. muito feliz com esse feedback também, Isso. porque tem muita gente que nos acompanha desde sempre, né? Isso. E é uma grande satisfação, né? Uhum. Faz com que a gente saiba que estamos trilhando o caminho Um certo, caminho né? certo, é. Com certeza. E nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, né? X10, forro de PVC, Eloja 360, Angelgrez e Angeltec, Quartzolite, Brasilite e o apoio da Rede Alternativa B2B e BISC Laboratório Criativo. Esse episódio da temporada, O Segredo das Empresas que Crescem, mostrou que a gestão organizada, equipe bem estruturada e sucessão planejada são pilares essenciais de empresas que realmente prosperam. Mais uma vez, a gente vai encerrar uma temporada hoje com o Norton aqui, né? Participando do nosso último episódio. Foi uma temporada de muita aprendizagem, né? A gente também vai se experimentando a cada episódio e a cada temporada que a gente bola, para que a gente consiga ser mais objetivo, né? E chegar no nosso propósito, enfim, né, Maicon? Exato. E a gente vai iniciar uma nova temporada, então, a partir de agora. E quem não assistiu ainda todos os episódios aí dessa temporada, assista, porque veio muita gente fera, assim, foi muito legal fazer, né, Maicon? Insights valiosos. A gente teve uma grande experiência. Agradecer a todos que participaram, né? E logo mais a gente vai estar já passando para uma nova temporada e anunciando para vocês. E eu tenho certeza que vai ser bem legal. Acompanhe, né? Por favor, né? Nos sigam. Isso aí. Boa noite, muito obrigada e até a próxima. Até.